Fala pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do horário que você vai assistir esse podcast. Não estou mais vivo do Daniel faz um episódio, você já estava aqui no do Adriano, você faltou um dia, vou sempre lembrar deste momento. Retornei, voltei. Hoje o nosso convidado é um cara sensacional, dá até medo de falar com ele, caso nós tivermos alguma coisa errada esteticamente. Sim. Dá muito medo. Eu não, tenho medo não, ele corrige. Ah, então, eu não. Eu sou mais novo. Eu vou deixar que o Daniel apresente o nosso convidado. Pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia. Nós temos hoje o prazer e a satisfação de receber aqui na nossa bancada do Bora Falar de Negócios um empresário paranavaense, um cidadão paranavaense que saiu, foi estudar fora, mas voltou, aqui são as suas raízes, aqui está a sua família e hoje é um grande médico e empresário na cidade de Paranavaí. Temos o prazer de receber hoje aqui o cirurgião plástico Dr. Ivens Nogara. Ivens, como está? Tudo bem? Prazer recebê-lo. Professor, é uma honra, obrigado pelo convite. Eu me sinto lisonjeado e honrado de estar aqui nesse local tão especial que a gente tem orgulho de falar, que é a FATESC, uma empresa que nasceu em Paranavaí e atingiu uma abrangência nacional, né? A gente é lembrado fora de Paranavaí pela faculdade e eu fiquei muito contente do convite de poder compartilhar com vocês aquilo que eu estou aprendendo nessa jornada da vida. Que legal. O Ivens, pessoal, foi meu aluno no colégio há muitos anos atrás. Tive o prazer de tê-lo em sala de aula como aluno e hoje é uma pessoa, assim, um médico respeitado na cidade, em toda a região, no Paraná, né? Então é muito legal a gente ter oportunidade de participar da formação e depois ver essa pessoa como um grande profissional. É isso aí. Chamar doutor, né? Doutor, vamos chamar doutor. Fique à vontade. Doutor, a olho nu, o que você faria em mim no Daniel? Não, tô brincando. Pula. Posso ser sincero? Não. Essa parte a gente pula. Eu falo sincero ou simpático? Não. Simpático é melhor. Simpático, então. Doutor, conta um pouco sobre você, sobre sua trajetória. O professor Daniel já te apresentou. Em mim ele já fez, mas eu não vou falar sobre isso. Melhor não. Continua. Mas conta um pouquinho sobre você. A gente sabe que você é de Paranavaí, como o Daniel apresentou, mas um pouquinho da sua trajetória até hoje. Quem é o Ivens? Então, sou esse menino que nasceu aqui na cidade, que tem a base da família toda aqui em Paranavaí. Filho do seu Laércio e da dona Eliane, né, que são conhecidos de vocês. E nós estudamos aqui, o professor Daniel foi meu professor de matemática no ensino médio. Sim. Né, a gente me lembra até hoje da energia que ele era. Que ano, o Ivens? Só para entregar a idade do Daniel, que anos? 2000. Ah, 2000. E aí fiz faculdade no Mato Grosso Sul, em Campo Grande, e depois eu fui completar minha especialização em São Paulo, onde eu fiz a cirurgia geral e a cirurgia plástica. E aí, por essa questão de ter bases aqui na cidade, foi um dos motivos que quando eu me formei eu fiquei pensando se eu deveria ficar no Centro Grande ou voltar para ficar perto dos negócios da família, né? E no fim acho que foi uma ótima decisão de retornar para cá, porque Paranavaí me acolheu muito bem e aquilo que eu tinha de ideia na minha cabeça quando eu retornasse, que ia demorar 30, 40 anos para acontecer comigo, aconteceu em 10. Então eu estou muito contente ter voltado, a gente tem amizade, né? Por exemplo, a gente fica super honrado do professor Daniel ter me dado aula e ter me acompanhado essa evolução de um aluno até um profissional, né? Como eu já tive a oportunidade de operar professores, de operar mãe de amigos, então isso é muito legal pra gente, sabe? E como que a Camila, doutora Camila, entrou na vida do Ivens? A Camila, ela é o meu ponto de equilíbrio, né? Eu falo que eu sou uma pessoa hiperativa, 220, sempre pensamento acelerado, sempre querendo fazer acontecer. E a Camila é oriental, ela é a paz, que é o ponto de equilíbrio para que eu consiga ficar equilibrado. Para segurar o Ivens. Segurar, né? E a Camila, ela é minha chefe na residência. Ela é um ano mais velha que eu de formação. E quando eu estava na residência, quase acabando, ela estava no 5º, eu estava no 4º ano. Eu conheci ela e eu vi aquela japinha lá, me encantei por conta do sistema que ela era. Eu admiro
a cultura oriental, a disciplina, o foco que ela tem. E aí nós se conhecemos e... Aí você falou, vamos tomar um vinho? E ela ela falou, não vamos. Dá, vai pro seu. Tive que chamar ela pra comer um brigadeiro. Ah, tudo bem, mas Mas também vale. olha só que coincidência. A gente morava no mesmo prédio em São Paulo, uma cidade de 20 milhões de habitantes, e a gente não se encontrou nenhuma vez nesses 3 anos que eu morava nesse prédio. Eram aqueles prédios grandes, com 3, 4 blocos, a gente não se cruzou. E aí o nosso relacionamento evoluiu, porque a gente estava numa fase de muito trabalho e estudo, e por essa ocasião do destino, né, que a gente morava no mesmo prédio, aí a gente conseguiu se encontrar mais. E por se encontrar mais, depois nós tivemos o primeiro encontro, que foi dando certo, sabe? Aí nós se formamos, ela tava já super bem profissionalmente em São Paulo, que já tava super encaminhada, e eu fiquei cutucando ela, vamos para Paranavaí, e consegui convencer ela de vir para cá. Legal. Pessoal, ó, aqui embaixo, né, vai aparecer aí o Instagram da clínica do Ivens, né, o trabalho que ele faz, para vocês conhecerem um pouquinho também do trabalho dele. Obrigado. Passear aí pelo Instagram dele e saber um pouquinho desse lado profissional que a gente vai estar conversando aqui durante essa entrevista. O doutor, quando a gente se forma, e aí você pode falar sobre, muitas vezes o profissional ele se forma, mas ele não tem essa ideia do empreender. A FATES, já puxando pro nosso lado, a gente tem praticamente todas as disciplinas, o curso de empreendedorismo, porque a gente entende que o profissional vai se formar e muitas vezes ele não tem essa orientação. Você falou que ficou um tempo em São Paulo e veio para Paranavaí. Como é que foi o empreender? Como foi montar a clínica? Você trabalhou para uma outra pessoa de início? Já chegou montando a sua clínica? Isso que você está dizendo é uma verdade. E as coisas elas têm evoluído. Porque hoje não adianta você ter o melhor produto sem ter abrangência, sem que as pessoas conheçam. E empreender é um pouco disso. Muitos profissionais liberais, eles acabam sendo treinados e formados para exercer aquela atividade técnica. Então, se o profissional ele é um médico otorrino, ele é treinado para fazer a cirurgia. Sim. Se a pessoa é um arquiteto, ele é treinado a desenvolver e desenhar projetos. E o engenheiro. Mas nós temos que entender que as coisas evoluíram. Nós temos que ter essa percepção que não adianta mais a gente ter a parte técnica desenvolvida, mas toda as coisas que orbitam fora. Como que as pessoas vão perceber isso? Como que as pessoas vão valorizar o meu serviço? E empreender isso. Empreender é você assumir riscos, sair da zona de conforto e criar mecanismos para que você consiga crescer, né? A medicina mudou. Antigamente, vamos falar, por exemplo, de falar um segundo idioma. Há 30 anos atrás, falar um segundo idioma, por exemplo, o inglês, era um diferencial na vida das pessoas. A pessoa que falava o segundo idioma, ela conseguia carreira e status melhores profissionalmente. Assim como o diploma de ensino superior. Há 30 anos atrás, eu tenho curso superior. Hoje, esse já não é mais um diferencial. A régua subiu. Hoje em dia, não falar inglês não é um fator positivo. É um fator que diminui a sua posição. Né? Ele não te diferencia, ele é como se fosse uma obrigação. Obrigação. Sim. E o médico também. O médico se formava, né? Vamos falar 2 gerações antes da nossa. Ele bastava ter o carimbo, um esteto e uma caneta e ele ia exercer a profissão dele. Ele não estava se preocupando de como que as pessoas estavam percebendo o serviço dele, como que era a percepção da sociedade. Bastava ele trabalhar focado naquilo. Só que as coisas elas vêm evoluindo. E por esse motivo que me despertou essa ideia de ser diferente. Ser diferente como? Empreender. Né? Por que a gente não pode criar um negócio em que a gente consegue potencializar aquilo que nós temos, as nossas qualidades técnicas, né? Ninguém vai operar por mim, mas as pessoas elas podem me facilitar o meu processo para operar. A minha equipe, o meu time, Perfeito. Eles estão isso. Para fazer o quê? Para deixar que eu faça aquilo realmente que seja a minha vocação. Mas existe sempre um time grande por trás para que deixar que eu falo que o maestro, pro maestro ele reger a sinfonia, as pessoas só vê a figura dele, mas não vê tudo que está por trás dele. Sim. É essa situação nossa que nós enfrentamos hoje. E aproveitando que a gente está falando sobre empreender,
eu já vou esticar para outro lado, que é muito colada a ideia de empreender, principalmente quando você vai dar um start dentro do negócio. Como é que você vê a questão do marketing? Já que a gente falou do empreender, começar também na formação, né, do médico, do arquiteto, do engenheiro, do advogado, também não é muito bem tratado isso dentro da graduação. Ou seja, ou você estuda à parte, ou você se preocupa em conhecer um pouquinho. Como é que você vê isso? Como é que é o marketing da sua empresa hoje? Ele é profissional? Você tem uma energia grande focada nisso hoje? Sim. O marketing é o turbo do motor. Ele que impulsiona, né, a sua abrangência. A gente não tem... por mais que a gente desenvolva o melhor serviço possível, a abrangência do boca a boca, ela é fundamental. Mas para as pessoas, para você alcançar mais pessoas, você precisa ter uma rede de marketing que te amplifique. Entendi. Por muito tempo, professor Daniel, eu entendia que o marketing ele era como se fosse uma receita, né? Então a gente contratava agências, a gente buscava esse tipo de serviço, mas era um serviço sob atacado, né? Depois de um momento de reflexão, nós ficamos pensando assim, no meu tipo de profissão, o marketing ele tem que ser uma coisa que transpareça aquilo que eu sou. Eu não posso mostrar aquilo que eu não sou, porque isso não sustenta. E eu queria que alguém conseguisse captar isso. O dia a dia, captar por que eu decido fazer isso, quais são as decisões, o que é importante para mim decidir uma coisa, né? E aí surgiu a ideia de a gente criar, dentro da clínica, um departamento de marketing e que a gente acabou contratando uma social media, pessoas que entendam disso, entendeu? Então hoje, o que eu vejo? Nós temos como, para mim, né, como marketing, eu tenho um serviço que me serve, né, porque é prestado a nós, que é como se fosse uma boutique. Essa social media, ela faz aquilo que são os problemas nossos, ela me atende no meu dia a dia. Então isso personalizou muito aquilo que era uma dor minha. É difícil você ter uma empresa que você, vamos pensar, tipo assim, um supermercado. O supermercado, ele vende um produto pelo preço. Ah, quarta verde, ele vai vender o alface a R$1, enquanto o concorrente está vendendo a R$1,20. Na nossa questão, por exemplo, um empreendedor advogado, um empreendedor arquiteto, um engenheiro, né, pessoas que prestam serviço, nós temos que tentar mostrar para o nosso cliente o quanto você é especializado, o quanto que você é importante, o quanto que você... Não é importante no sentido da arrogância, mas é quanto que você dá importância para o paciente ou para o cliente naquele sentido. E ter criado uma pessoa dentro, ela vive, ela acompanha, ela acaba entendendo os nossos princípios, porque ela tá com você ali todo dia discutindo isso, sabe? E vira algo natural e orgânico, né? Orgânico. E a gente sabe que o que mais engaja são coisas naturais e orgânicas. Então hoje, por exemplo, já que a gente falou disso, né, que você tem uma pessoa que está ao seu lado, te auxiliando, hoje, por exemplo, a sua página do seu Instagram, né, ela tem tipo 10% de postagens do Ivens Família e 90% de postagens do Ivens Cirurgião? Mais ou menos. Eu tenho mais ou menos uma estratégia de 30-70. 30% de estilo de vida, de família e 70% de trabalho, né? Eu não quero que as pessoas me procurem pelo que eu sou na minha vida, mas eu quero que as pessoas entendam, por eu ser uma pessoa religiosa, uma pessoa que me preocupa com a família, uma pessoa que me preocupa com o estilo de vida, que aquilo influencia na decisão do meu trabalho. Você entende que quando eu vou operar uma paciente, e por eu achar tão importante a minha família e ser uma pessoa tão temente a Deus, eu não vou colocar o meu paciente como se fosse alguém da minha família? Que se eu tiver alguma intercorrência, eu vou sofrer do mesmo modo que eu estivesse sofrendo que se fosse alguém da minha casa? Então é isso que eu quero que as pessoas entendam. Porque assim, no meu tipo de trabalho, professor Daniel, eu não posso... eu não tenho como escalar, fazer muito mais. Eu tenho que aumentar a qualidade do meu serviço. E as minhas decisões, elas têm que ser as decisões baseadas naquilo que vai me trazer paz. Não é dinheiro. Porque a gente, né, São Paulo fala, o homem quanto mais necessidade, menos liberdade. Né? Então, assim,
Eu sempre fui uma pessoa que eu nunca quis aumentar minhas necessidades, porque eu não quero ficar escravo do dinheiro. E a partir do momento que você ganha uma determinada quantia de dinheiro, e isso depende de cada família, aquilo que você ganha acima não vai te trazer qualidade de vida a mais. Sim. Só vai ser o luxo. E eu me foquei em continuar sendo a pessoa de sempre. Não mudar minhas estratégias de vida, de gasto. Para quê, professor? Para que eu tivesse a liberdade de escolha. Então, o que é mais importante para mim hoje? Ter paz de espírito, ter a consciência tranquila, de estar deitado lá na minha cama, pensar que eu fiz o melhor para aquele paciente, do que você aumentar demais a sua demanda, ou eu perder minha qualidade, perder os meus princípios por dinheiro. Porque, no meu ponto de vista, pelo que eu vivo, dinheiro nenhum vai me trazer mais paz do que tá bem na sociedade, ter reputação ilibada, ser reconhecido pelos amigos, né? Porque tem pessoas que o jogo do dinheiro é importante. Tem pessoas que o que leva a importância é outras coisas. E a gente tem que ter como profissional, desde cedo, você entender. Eu falo assim, pro profissional novo, faz 2 círculos. O que é importante para você, o que não é importante. E você vai todo ano reavaliando. Ah, se tá com a família importante, então eu não vou abrir mão disso. Porque senão as necessidades, você, por exemplo, professor, que é um empreendedor, se você não colocar limite nas coisas do seu dia a dia, provavelmente, em pouco tempo, você é 24 horas de trabalho. Você é sufocado. Não é? Sim. Você não tem demanda o tempo todo? Sim. O tempo todo uma demanda. E aí o que acontece? Se você entra nesse círculo vicioso de trabalho, e você não continua, o Daniel que tá indo na academia cedo fazer exercício, o Daniel que sai com a esposa para jantar, o Daniel que tá viajando com os filhos, que sai com o teu neto, que é importante buscar o neto na escola, o que acontece? O teu profissional vai murchar com o passar do tempo. Você vai ser uma pessoa preenchida de trabalho, mas com pouca satisfação. Sim. Então é isso que a gente tem que buscar, eu acho que como profissional, que você perguntou. Então a gente, pro empreendedor, pro profissional, você tem que ter foco. Acho que sem foco você não consegue, o vento vai te levar para qualquer lugar, né? E pegando um gancho, e aí o pessoal que tá em casa assistindo, pegando um gancho da fala do professor Daniel, o Dr. Ives é um case nas redes sociais, porque você falou, olha, eu divido a minha rede social em 70-30. E por que eu falo que é um case? Porque as pessoas, elas não compram o que você faz, elas compram por que você faz. E as pessoas também compram aquilo que, de alguma forma, simpatiza elas. Então, por exemplo, você falou assim, eu na minha rede social eu vou falar da minha família, eu vou ter momentos com a minha família, e isso passa uma confiança na hora da compra. Então, quando a gente fala que o doutor ele é um case muito interessante sobre isso, porque ele conseguiu se engajar uma rede social, que hoje a gente está falando de Paranavaí, uma cidade de 90 mil pessoas. Você tem mais de 20 mil pessoas no Instagram, você já é um case absurdo de sucesso. E o pessoal que está em casa, fica aí uma estratégia. As pessoas não compram o que você faz, elas compram o porquê você faz. Já que a gente falou disso e a gente sabe da importância do trabalho estar indo do boca a boca que você falou, como que é o seu percentual de atendimento? Por exemplo, quantos % estão alocados em Paranavaí, quantos % estão num raio de noroeste do Paraná e quantos % extravasa esse noroeste do Paraná? A gente sabe que você deve atender pacientes que vêm de muito longe, que viajam, chegam aqui e depois do processo cirúrgico vão retornar para casa e vão voltar depois para uma reconsulta e tal. Mas como que você acha que funciona hoje esse percentual? Isso é uma pergunta interessante que também tem tudo a ver com o lado de com marketing. Com marketing e empreendedorismo. Porque sem dados, a gente não tem exatamente noção de como que está a sua estratégia. E a gente fez até um censo recente da clínica, o censo 2023, sobre de onde vieram os pacientes, né? 35% só é de Paranavaí. Para você ver, eu tenho um movimento enorme aqui na cidade. 35% de Paranavaí. A nossa região, que é uma região grande, né? Vamos falar, a Mumpar tem 350 mil habitantes, ou algo assim. 30 municípios, 30 mais ou municípios. Os outros, vamos lá, 20% são desses municípios, que é desde de Querência, de Loanda, né? Nova Londrina, Terra Rica, né? Interessante. 20% dos meus pacientes atualmente são de Maringá e Londrina. Você já pensou nisso, professor Daniel? Que até 10 anos atrás, a gente tinha um intercâmbio
um fluxo de saída. As pessoas saíam daqui para operar em Maringá e Londrina. E hoje a gente está conseguindo trazer isso para cá. Isso é Muito muito legal, positivo. né? Sim. Fantástico. E uma outra informação legal. O quanto que nós temos uma abrangência legal no Mato Grosso do Sul. Naviraí, Nova Andradina, Bataiporã, Bataguaçu, aqui Ivinhema, todo aquele bico tudo. sul ali. Até ali o Pontal, ali perto do estado de São Paulo, ali a gente tem gente. Rosana, Primavera, aquela região. Então, esse negócio dessa questão da abrangência, de saber por quê? Porque apesar de eu estar sitiado em Paranavaí, quase 65% do meu público não é daqui. E foi isso que eu idealizei. Eu falei assim, por que não a gente não pode criar um centro de referência em cirurgia plástica em Paranavaí? Sim. Por que tem que ser numa capital? Por que tem que ser numa cidade de 500 mil habitantes? Né? Foi uma escolha pessoal estar aqui. Mas também foi uma escolha tentar oferecer tudo que as cidades grandes têm de qualidade, tecnologia e experiência para o cliente dentro de uma cidade pequena. E isso vem reverberando e a gente fica muito orgulhoso. Quando eu vejo uma paciente que saiu, que andou 400 km para estar aqui, 350 km, que pegou um avião, parou em Maringá, nós temos serviço de concierge, que vai buscar no aeroporto e tal, mas que chegou lá para vir em consulta, isso deixa a gente muito orgulhoso. É a abrangência da rede social. Muito legal. O doutor, você falou agora do serviço. Qual que você acha que é o maior diferencial do seu negócio? Porque, como você falou, você traz uma galera de longe pra cá. Você falou que tem até um serviço de buscar buscar no eu achei isso incrível. Achei isso trazer incrível. Pra tal. mim isso já é um diferencial. Se você fosse definir um diferencial que você acha que é muito importante na clínica NK. A gente não falou a clínica desde o começo, tá, pessoal? A clínica NK, a clínica de cirurgia plástica aqui do Dr. Ives. Qual que é esse grande diferencial? Olha, eu tenho que colocar a Camila, porque é ter a visão masculina e o toque feminino numa profissão que é importante ter as duas qualidades. E fazer o que eu faço por amor. Entendeu? As decisões que eu faço é pensando em como que eu vou deixar o meu legado. Né? Não é... A gente passa a questão financeira para trás. Quando você pensa, o que eu quero? É cada dia estar um pouco melhor. É viver fora da zona de conforto. Então, é estar prestando atenção em como que o meu paciente está tendo a percepção da experiência. É conseguir mostrar para ele que realmente ele é muito importante pra gente. Entendeu? É essa questão de você conseguir ver a pessoa como se fosse a sua família. E você se esforçar. E você como líder, você conseguir contaminar todo o seu time que convive com você, de conseguir ser assim, esse é o diferencial. Hoje, graças a Deus, o nosso time é um time muito engajado, né? Todos realmente amam estar ali e se preocupam. A gente tem um time que foi garimpado com muito tempo e essas pessoas, eu falo assim, até eles ficam muito passionais. Eles se afetam, por exemplo, escutam uma crítica, eu acho importante ter crítica, eles ficam chateados. Entendeu? Tipo, escutou uma crítica minha, não é deles. O Dr. Ives, acontece. Eles levam pro pessoal. Eu falei, não, gente, calma, é normal. Eles estão muito engajados, sabe? Então, eu acho que esse é o diferencial. Fazer com amor, eu e a Camila fazemos realmente aquilo que Deus me abençoou com uma vocação de operar e fazer cirurgia plástica. E eu valorizo muito isso e me esforço para poder entregar tudo aquilo que as pessoas confiam em mim com muito amor, sabe? Eu acho que é muito importante o que ele está falando aí, João, porque eu conheço a clínica. Eu fui paciente da clínica. Você foi paciente? Fui. A minha esposa foi paciente da clínica. E o carinho e o jeito que a gente é recebido lá é muito, muito, muito diferente. Né? Vou contar um exemplo aqui, tá? Se a minha esposa ficar brava, problema dela. A gente corta. E ela já fica por muitos motivos, ela né? não vai, ela já fica por outros motivos, né? Talvez fique, né? Eu lembro que ela estava com uma cirurgia marcada com ele e na véspera ela estava resfriada. E ela foi lá falar com ele. Foi lá para pré-consulta da véspera da cirurgia e ele não fez a cirurgia. Talvez se ele fosse um médico preocupado só com a agenda, com o que vai fazer, com o financeiro, ele ia falar, não, a cirurgia é amanhã, Ele falou, não vamos fazer. Você vai ter que melhorar, né?
Não é legal você ir pro bloco cirúrgico assim. Por mais que seja uma coisa simples, mas você tem simples, um resfriado. Né? Mas o ser humano é mais importante, Sim, né? E ele abortou a cirurgia com 24 horas antes. Ou seja, tudo programado, hospital agendado, né? E remarcou para uma semana, 10 dias para frente, eu não lembro agora. Mas eu acho que esse é o carinho, esse é o cuidado que a profissão dele requer, sabe? Criar esse vínculo de olhar o paciente como alguém tão próximo, como alguém que você quer marcar a vida da pessoa, né? Porque um procedimento estético, João, ele posso dizer para praticamente todas as pessoas, ele mexe muito com o ego da pessoa, com o jeito que ele vai se ver, o jeito que ele vai se olhar no espelho, sabe? Então, cria um vínculo muito forte com o cirurgião. Isso é muito legal mesmo. Né? Você sabe, professor, que eu converso com o meu time, né? Falo assim, gente, a gente não sabe o quanto que isso pode ser importante na vida de uma pessoa. Sim. A pessoa tem um sonho. E muitas vezes, né, a pessoa está trocando uma coisa importante na vida dela. Tá trocando de fazer uma viagem, tá trocando de fazer uma reforma na sua casa, de trocar um carro para operar com a gente. Imagine que a pessoa tá te acompanhando, tá te olhando, já faz 2 anos. Nós temos que tratar aquilo, que ela tá ali naquele dia, como o dia mais importante do ano dela. Ou quiçá dos últimos anos. Sim. É o momento que ela tá debutando. Então, Sim. aquele sonho, aquele momento tem que ser mágico. Então, até nós inventamos um termo que chama Dream Day. Né? Inventamos, não. A gente criou um bordão. Né? Um bordão, que é um dia de sonho. A pessoa chega lá, toda a equipe está motivada e direcionada para atender aquela necessidade da pessoa naquele dia. E ela vai ser atendida com muito carinho. Por quê? Porque a gente sabe que ele é importante. Como se fosse o dia do casamento, né? Isso, é um momento que vai marcar. Muito importante. Então isso é uma coisa muito legal. Ô doutor, a gente tá falando do negócio já em si, mas qual você acha que é a maior dificuldade para quem quer empreender no país? Olha, Ou se você quiser falar especificamente do médico. O cara terminou a medicina e aí ele fala, bom, vou fazer o que agora? Eu abro a clínica, eu vou trabalhar no outro. Qual você acha que tem que ser o start pro cara? O que vai fazer com que ele realmente não tenha medo de empreender? Eu acho que assim, nós, profissionais liberais, nós temos que estar preocupados sempre em melhorar nós mesmos. Nós temos que ter uma ideia que a gente não tem que basear nosso crescimento olhando no retrovisor. Muitos e muitos colegas, eles começam a sua profissão querendo fazer ou ser melhor do que o colega, ou que o vizinho. E a gente vê que os negócios grandes, as coisas grandes, elas normalmente são construídas tijolinho por tijolinho. Aí chega um momento que aquilo virou um castelo, aí você vai criar corpo. Como a faculdade. Hoje todo mundo vê a FATESP com mais de 100 mil alunos. Você consegue se lembrar como foi o começo, quando você tinha 1.000 alunos, depois 1.500, 2.000? Não foi de um dia para o outro. Não é verdade? E a gente tem que olhar para dentro de nós mesmos, né? Como que eu tenho que estar melhor? O que eu tenho que buscar? Né? O que eu tenho que me aperfeiçoar? Porque assim, é você ser melhor, você oferecer um serviço melhor, baseado naquilo que você tá fora da sua zona de conforto, que vai convencer os outros. É igual aquela frase, né? Que o povo fala que de um dia pro outro leva muito tempo, né? As pessoas falam assim, um dia pro outro, mas levou tanto tempo esse um dia pro outro. Mal sabe. Sim. Doutor, a gente vai para um bate-bola aqui. O Daniel pode começar, então a gente vai te fazer algumas perguntas e aí o que você responde, a primeira coisa que vier. Perguntas de respostas rápidas, 2, 3 palavras, assim, o que vem na cabeça. Exemplo, vou perguntar, Daniel, aí você fala, cirurgia de tal coisa. Daniel, né, um cara legal, né, mais ou menos isso. Um amigo legal. Então vamos lá, nós vamos para um bate-bola assim de perguntas de 2, 3 palavras aí para você. Então vamos lá. A sua empresa é sinônimo de? Confiança. Empreender para ti é? Viver fora da zona de conforto. Um sonho. Um instituto. Um defeito? Impaciente. Qual a meta do seu negócio? Criar um legado. Um livro? Homens em busca de sentido. Um filme? Doutor Givago. Um time de futebol? Corinthians. Yes! Não sabe. Yes! O doutor, você mencionou uma coisa ali que deixou uma curiosidade. Quando a gente perguntou um sonho, você falou instituto.
Conta um pouco pra gente. Eu também fiquei com uma curiosidade. Não, eu ia parar, mas eu falei, não vou interromper esse momento. Era bate-bola, a gente não quis perguntar. Então agora vai a pergunta. Como é que é esse lance aí? Professor, é o seguinte, eu acho que Deus ele é muito grande comigo. Então ele me deu a oportunidade de ser pai de uma criança especial. E o meu filho mais novo, ele tem síndrome de Down. E é uma coisa que pra gente lá em casa é uma coisa tão mágica. Porque o Benjamin, ele é uma criança que tem basicamente tudo que a gente pode ter. Tem uma família que ama, tem uma rede de apoio que são os avós, as tias que tem ele, né, com amor demais. Nós temos condições de dar todas as terapias que ele precisa, os médicos que ele precisa, ele tem tudo. Tudo que precisar toda oportunidade. de melhor, vocês têm condição de fornecer. E nós estamos aprendendo a cada dia com isso, sabe? E eu fiquei pensando, será que isso não é um sinal de Deus? Que ele me mandou, para mim e para Camila, o Benjamin, como forma da gente aprender a lidar com isso. E isso não é uma coisa que a gente pode transbordar no instituto para ajudar outras crianças no futuro? Então isso que eu falo que assim, eu nem gosto de comentar porque é um sonho que a gente tem vontade, né? Mas no futuro, às vezes eu penso em eu e a Camila criarmos um instituto para cuidar de crianças especiais aqui na cidade, porque a gente tá aprendendo e a gente poder dar a oportunidade que o Benjamin tá tendo, entendeu? Então isso é uma coisa que legal, doutor. É um sonho que a gente tem. Que legal, parabéns. Mais uma lição que a gente... Não, o ser humano fala mais forte, né? E a gente tem que ter isso, sabe, Vinz? Eu acho muito legal isso que você falou. A gente tem que, às vezes, enxergar e não questionar. Não questionar. Enxergar. Isso é uma oportunidade pra gente crescer, pra gente aprender e, quem sabe, pra gente devolver. Já que você é um cara iluminado, que Deus te deu uma profissão maravilhosa, uma profissão fantástica. A vida permitiu isso, a sua família permitiu, né? Os pais permitiram que você fizesse essa faculdade. E aí as bênçãos vão caindo do céu e às vezes Deus quer alguma coisa para você. Falou assim, opa, esse cara pode me devolver um pouquinho aí. Ele falou, primeiro ele vai ter que estudar. Isso, aí ele vai ter que aprender para depois ele devolver. Muito legal mesmo, cara. Só de curiosidade. Encontra a minha frase preferida, né, João? Sim. Não é verdade? Sim, só de curiosidade, qual é a idade do Benjamin? Tem 9 meses. 9 meses. Eu tenho uma coisa comigo, doutor, agora, o João já está até enjoado de ouvir isso, porque eu acho que eu já falei nos últimos 10 meses, um ano, eu já falei isso muito, cara. Falei em formatura, falei agora no evento que a gente teve em Maringá, e eu tenho falado muito sobre isso, sobre o devolver, sobre o porquê que a gente está aqui. E aí eu tenho usado uma frase do Papa Francisco, que ele falou há uns dias atrás, e foi pronunciado por um colega seu, formando de medicina numa colação de grau. E aí eu guardei isso aqui, depois eu vou te mandar o vídeo, e ele disse o seguinte, que as águas, os rios, eles não bebem da sua própria água. E as árvores, elas não consomem o seu próprio fruto, assim como o sol não brilha para si mesmo. E aí ele termina assim, que é muito boa a vida quando a gente está bem, mas ela é muito melhor quando outras pessoas estão bem por nossa causa. Então esse eu acho que é o grande sentido da gente estar aqui, é a gente pensar em devolver um pouco. Então essa sua preocupação de quem sabe num futuro, 5, 10, 15, 20 anos, isso aí a vida vai dizer para você poder devolver num formato de instituto, num formato de uma associação, num formato de uma assistência, né? Qualquer que seja o formato, mas devolver um pouco do que você vai aprender. Isso. Durante esse tempo você vai aprender muito, você e a Camila vão crescer muito, né? E aí Deus vai abrir uma porta para que vocês devolvam um pouco disso. Às vezes um próprio canal, um canal que você crie para devolver isso num podcast, né, João? Sim. Já vai ajudar muita gente. E a gente tem que olhar as coisas com gratidão e entender assim, que eu falo para meus colegas, as pessoas que estão perto de mim, assim, gente, a gente tem tanto e a gente tem tudo que a gente precisa para ser feliz. Só que nós temos que ser gratos. Se a gente não tivesse esse sentimento de gratidão, tudo que minha vida vem acontecendo comigo, o nascimento do meu filho, do Davi, do Benjamin, as dificuldades... O Davi já tem quanto? O Davi vai fazer 4. Vai fazer 4. Isso é um aprendizado tão grande pra gente entender, dar valor realmente em coisas que a gente não dava antes.
Às vezes eu vejo o Benjamin uma conquista pequena, que conseguiu comer sozinho. Gente, fala assim, cara, isso é tão legal, né? E eu quero que a gente, quando tá cheio das coisas, a gente transborda. Enquanto mais eu consigo dar, mais Deus me retribui. Entendeu? Então, assim, acho que essa Legal. questão não é pra Legal. nós, né? Sim. É pra sociedade. Na realidade, não, só um adendo, né? Nunca foi sobre nós, né? A Não. gente tá nessa vida para servir, nunca foi sobre nós. Sim. Deus, ele é incrível. Doutor, vamos lá para a parte 3, que o tempo passa voando. Estamos aí, ó, com 35 minutos já de Nossa, podcast, boa. né? Muito legal. Doutor, qual o conselho você daria pro Ivens de 18 anos atrás, de 20 anos atrás? O Ivens, que tava quando foi meu começando? aluno, Nossa. o Ivens que foi meu aluno, que conselho você daria pra ele lá no terceiro ano do ensino médio? Não reclame das adversidades. Elas que vão te catapultar pro futuro. Elas que vão tornar a sua Sua- couraça Isso. mais resistente, né, doutor? Treinamento difícil, guerra fácil, não é isso? Então as isso aí. dificuldades, elas nos fortalecem. E foram as dificuldades de conseguir entrar na faculdade, de ter que estudar para conseguir uma bolsa, chegar em São Paulo sendo julgado como alguém, né, do interior, um caipira, tudo isso que quando as dificuldades aparecem, tem pessoas que murcham, tem pessoas que crescem, que foram fundamentais para o meu sucesso hoje. As dificuldades que me fizeram crescer, sabe? Ele não falou uma Legal. dificuldade, ter aula com o professor Gilmar. Nossa ele teve senhora. também. Então, teve ele não também. falou essa Mas eu dificuldade. vou te falar que o professor Daniel era bravo, hein? Eu Meu Professor Deus, Daniel, eu não ele é consigo. enérgico. Eu sempre fui muito. Quem era pior, muito. professor Gilmar ou Daniel? Quem era mais bravo? Daniel. Daniel. Com certeza. Sério, cara? Você ganhava do Gilmar? Com certeza. O professor Daniel, ele era rígido, as coisas funcionavam. Não, o Daniel era de bater o apagador no quadro. Mas Bravo, o Gilmar era se calmo? tivesse. Mas o Gilmar era Não, calmo na época? O Gilmar ou- era mais leve, conseguia brincar um pouco mais. Mas do o que professor eu. Daniel, ele era muito sério. Hoje eu chegava- mudei muito. Hoje, se você Mudou. falar com um aluno meu do terceiro ano do ensino Então, médio, por isso que eu hoje falo. eu sou leve, hoje eu sou É. leve. Leve demais. Eu até demais. fiquei, será que Mas ele é um patrão hoje eu bravo? sou vô, né, João? Hoje eu sou vô. Tem um vô é vento aí, diferente, né? Tem que... É. Derrete. Uma palavra que define o Ivens. Resiliência. Legal. Doutor, minha última pergunta, eu deixo a última pro professor Daniel. Se você pudesse colocar uma frase no outdoor, pode ser pessoal, pode ser profissional, qual frase você colocaria? Os planos de Deus são maiores que os seus. Puxa, Fica aí, ó. legal. Você tava querendo colocar Corinthians campeão mundial, não sei do que, Vocês o estão me doutor... colocando numa sinuca de bico, porque tem que ser muito bate-bola. Eu não pensei sobre isso. E a última, doutor, pra gente encerrar. Antes, eu vou agradecer. Depois o João agradece. Depois eu faço a pergunta, você responde e faz o seu agradecimento. Tá. Então, gostaria muito de agradecer você ter aceito estar aqui com a gente. Você poder pegar um pedaço da sua agenda, porque eu sei que a agenda dele não é fácil, pessoal. A agenda do Ivens é corrida, né? Mas eu fiz questão de chamá-lo, porque dentro da profissão dele, a gente tem poucos médicos com aquele feeling empresarial, né? Ele conhece alguns, eu também conheço alguns, mas não é uma coisa normal, comum na profissão. Então eu quis chamá-lo aqui no nosso podcast Bora Falar de Negócios. Obrigado, Ivens. Obrigado por ter aceito o convite, ter pegado um pedaço da sua agenda da semana e ter destinado para nós. O João fala, depois eu faço a última pergunta. Doutor, e você encerra. Obrigado por aceitar. A gente sabe que seu tempo é bem corrido. Parabéns como profissional, mas particularmente falando como pessoa. Obrigado. Como eu falei, acho que as pessoas compram pessoas e você é um ser humano muito iluminado Obrigado. pela família que você construiu, pela ideia que você tem de família e faço votos para que o Instituto saia. E eu tenho Obrigado. certeza que vai sair sim. Vamos criar alianças, né? Sim. E quando chegar na sua casa, dê um abraço no Benjamin pela gente. Obrigado. Isso. Doutor, responda e depois você encerra. Pro Ivens, o que é a vida? A vida é um sopro, como diz Oscar Niemeyer, né? A vida passa muito rápido, a gente tem que ter consciência disso e conseguir gerir nosso tempo, porque se você não consegue entender o que é importante para você, o seu tempo vai se esvaindo e de repente já passou 5 anos, 10 anos, os filhos estão grandes. E passou. Passou, né? Tem que entender que o tempo
é o ativo mais escasso que a gente tem. Dinheiro não compra, a gente não consegue voltar atrás das decisões, é só daqui para frente, né? Tempo é só daqui para frente. Então, se você não consegue gerenciar seu tempo, entender que ele é importante para você, a vida passa assim, ó, e você não fez nada. Então, só as suas considerações finais. Olha, eu me senti extremamente à vontade aqui no podcast. Eu acho que foi uma honra para mim. Para nós. Sinceramente, eu admiro demais o trabalho que vocês têm feito, né? Se tornou uma empresa enorme, fundamental para a cidade, o tanto de famílias que vocês impactam. Tudo que vocês têm vontade de fazer e sonham em fazer, estão lutando para fazer. Isso é um tipo assim, um orgulho para a gente aqui da cidade e é uma questão de admiração, né? Sim. Eu acho que a gente tem que estar antenado para ver as coisas acontecendo e ver as coisas crescendo e para você entrar nessa esteira de crescimento das coisas boas. Obrigado, professor. Tenho um carinho muito grande por você, pelo que você me formou, né? A gente fala que Mesmo você sendo bravo. era muito bravo. Eu acho que isso que fez eu respeitar ele. Depois eu conheci ele como amigo, mas antes eu tinha... A gente tem que ser admirado, né? Hoje a gente toma vinho. Toma vinho junto, às Mas vezes. ele tem medo de você tacar um apagador nele lá. Hoje ele não tem mais. Mas eu fico muito contente e eu consegui realmente, nesse podcast, tentar passar não o cirurgião plástico Ivens, mas a pessoa que influencia no cirurgião plástico. Então, obrigado. Espero poder retornar daqui a alguns anos aqui de novo para a gente fazer um diagnóstico de como que a nossa vida se passou. Que legal. Obrigado, Ivens. Obrigado. E eu acho que não vai ser daqui uns anos, não. Acho que o nosso papo foi muito legal. Aí num outro, a gente escolhe uma outra temática, né? E acho que a gente tem muito para conversar. Esse seu projeto, achei um negócio muito legal, Sim. né? Quando ele começar a florir, a gente Conversa, pensa, fazer. né? Quem sabe a gente pode pensar num podcast para falar só sobre isso, né? Você já tem uma experiência já de 9 meses, né? Vai esperar passar intensa. mais um tempinho para você falar um pouquinho sobre esse tema específico. E contar com a Talvez gente. não seja eu, talvez não seja o João, mas alguém mais técnico da área da saúde para fazer um bate-bola Ótimo. com você sobre isso aí. Vai ser uma honra. Obrigado. Valeu. Obrigado, pessoal. Obrigado. Muito obrigado. Semana que vem nós temos outro o quê? Bora falar de negócios. Um abraço. Até mais. Muito bom.